Boa noite. Sou Jomar, representante da Pastoral da Educação. E hoje vamos apresentar mais um café filosófico, promovido pela Pastoral da Educação da Paróquia Santa Luzia Meireles. Hoje nós temos como tema o caminho sinodal e o retorno à igreja primitiva. Hoje, como convidado, nós teremos o professor, doutor, padre Fernando César Chaves Reis, o autor do livro. Antes de iniciar a palestra com o nosso convidado, o padre Fernando Reis, iremos fazer uma oração inicial, porque a oração que nós fazemos, nós não estamos sós, temos nosso contato sempre com Deus. Então, vamos fazer aqui a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com a Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Sê Tu, Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento. Ensina-nos a escutar os outros, a nos deixar iluminar por Suas luzes. Ensina-nos a propor e a não a impor. E faze que busquemos sempre a verdade. Livra-nos da cegueira de quem acredita ter razão, dos favoritismos, de toda acepção de pessoas e da autossuficiência. Une-nos a Ti, para que nunca nos afastemos da verdade. Amém. O padre Fernando César Chaves Reis é padre diocesano da Arquidiocese de Fortaleza. Licenciado pelo Pontifício Instituto Bíblico, doutor pela Pontifícia Universidade Gregoriana, pós-doutor pela Pontifícia Universidade Católica, da PUC-Rio, professor da Faculdade Católica de Fortaleza, da Unicatólica de Quixadá e da Faculdade Católica de Belém, autor de artigos e ensaios publicados na Kairos, Revista Acadêmica da Prainha, e Dialogando, Revista Interdisciplinar de Filosofia e Teologia, com participação em seminários, simpósios arquidiocesanos de teologia da Faculdade Católica de Fortaleza e congressos, Congresso Internacional de Estudos Bíblicos. Então, antes de iniciar nossa live com o nosso convidado, gostaríamos também de informar que o Café Filosófico da Pastoral da Educação da Paróquia Santa Luzia Meireles conta com o apoio da PASCOM, da Pastoral da Comunicação, e seus parceiros, Hotel Três Caravelas, o Ricardo Henrique Turismo e músico Ilke Silva. Então, padre Fernando Reis, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite e agora esteja à vontade para a nossa palestra de hoje. Posso ir? Boa noite, pessoal, tudo bom? Falou tanta coisa de mim que eu já estou todo inchado aqui, né? Hoje eu sou doutor do Morro Santa Terezinha. Alegria grande estar aqui com vocês, o convite do Padre José, grande amigo nosso, pároco de Santa Luzia, e Paulo Mindelo. Dois tricolores ali, o José e o Mindelo, né? E eu também, né? Então, a gente vai apresentar aqui, primeiro eu queria dizer assim, é mais uma carta, é um estilo de uma carta, né? Fala assim, um livro, né? É bom falar livro, mas o estilo do livro é uma carta apostólica, como aquelas cartas apostólicas que a gente tem no Novo Testamento, né? De Pedro, Paulo, Tiago, Judas. O estilo é esse, é um estilo oral, tá? Vocês lerem, dá para ler em uma hora você lê, né? É bem simplesinho, né? Certamente tem uma segunda parte que é mais exegética, né? É o meu curso, como ele colocou, licenciado pelo Pontifício Instituto Bíblico, é exegese. Meu curso é de exegese, né?
E o doutorado eu fiz na Gregoriana, mas também um doutorado eu fiz em exegese. Então, minha área é exegese bíblica. E o pós-doutorado, depois que eu cheguei aqui, fiz online. Também, o assunto é uma análise exegética, narrativa. Então, minha especialidade é mais essa, exegese. Pois bem, essa carta eu desenvolvi ano passado, em Fortaleza, aqui no Seminário da Prainha, que é a Faculdade Católica de Fortaleza. Lá teve uma semana teológica e agora vai ter outra. Essa semana agora tem outra semana teológica, vocês estão convidados, né? Faz matrícula na própria faculdade. Semana teológica do ano passado foi sobre o caminho sinodal, que é exatamente esse processo que o Papa Francisco está convocando toda a igreja, um processo muito importante, né? Que todos nós já estamos dentro dele, né? Já teve a primeira fase, a segunda fase, já teve as sínteses, já foram entregues, se não me engano, já foram entregues todas no Vaticano, e a terceira fase é fazer uma conta, né? Recolher todas as sugestões e ver o que é que o Papa realmente vai decidir, porque na igreja tem toda a consulta, mas a decisão é do Papa Francisco, né? Então, foi por ocasião dessa semana teológica, ano passado, 20 a 22 de outubro de 2021, na qual se tratou sobre esse caminho sinodal. Já se falou muito sobre sínodo, caminho sinodal, né? O sínodos é uma palavra grega. Sim, quer dizer em comum. É uma conjunção grega. E rodós é caminho. Então, é um caminho em comum. É um caminhar em comum. É uma redundância, né? Mas é exatamente isso que o Papa quer. Antes dele decidir o que é que a igreja precisa, né, mudar, certamente tem que ter em vista que na igreja não é só mudar por mudar, né? A igreja, quando a gente lê a Constituição Dogmática Dei Verbum, Concílio Vaticano II, eu sou um fervoroso defensor do Vaticano II, né? Então, a Igreja Católica tem 3 fontes de revelação, que é a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério. O magistério é o Papa, agora nesse processo sínodo, vai se tornar magistério na igreja, mas a Dei Verbum é bem clara quando ela fala que o magistério não pode definir nada contra a Sagrada Escritura. Então, não é mudar tudo ou mudar o que eu quero. É mudar aquilo que está de acordo com a Sagrada Escritura, senão não pode mudar. Isso fica bem claro. Não é, pronto, vamos mudar tudo, eu quero agora que a igreja seja... Não é isso. A igreja, ela tem essas 3 fontes de revelação e não vai mudar essas 3 fontes de revelação. Pois bem, então, como introdução, quero dizer isso, foi durante a Semana Teológica. A carta tem uma introdução, eu explico isso, é o estilo de carta, uma saudação inicial. Essa saudação inicial eu faço no estilo das cartas apostólicas. Depois, o primeiro capítulo, a igreja primitiva, Maria e os apóstolos. Aqui eu falo da importância da mulher. E vocês têm experiência também aqui, provavelmente, na minha paróquia, das coordenações, 80% a 90% das coordenações são as mulheres que estão presentes, né? Eu fundei 18 grupos de missão lá, né? Tipo uma igreja doméstica, né? Todas são coordenadas por mulheres. Então, a importância da mulher hoje é essencial, é fundamental na igreja. E eu começo falando disso. Essa igreja primitiva também. A importância de Maria, está lá em Atos 1, quando Jesus ascendeu, que Maria ficou presente com os apóstolos na escolha de Matias. Então, a presença dela é muito importante, né? Madalena, um relato de João, foi a primeira que viu o Senhor ressuscitado, né? E Madalena correu para anunciar Pedro e João. De certa forma, ela foi uma apóstola, porque o apóstolo é aquele que anuncia o evangelho, né? Tem diferença entre discípulo e apóstolo. Discípulo é aquele que segue o mestre. O apóstolo é aquele que anuncia a palavra. Todo apóstolo verdadeiro tem que ser discípulo, tem que seguir. Mas nem todo discípulo é apóstolo. Nem todo mundo é chamado para anunciar. Ela, quando foi anunciar a Pedro e a João, ela foi uma apóstola, vamos dizer assim. Mas, eu também coloco no livro,
ela não fez parte do grupo dos apóstolos, daquele grupo dos 12, que está em Mateus, Marcos, Lucas. Bem claro, está no sinótico. Ela não faz parte do grupo dos apóstolos. Isso não é um demérito para Madalena, não é um demérito para Maria, né? Porque se você for analisar, se a gente for analisar em questão de mérito, a única criatura humana, Jesus também é homem, mas é Deus, mas totalmente humano, Jesus é totalmente humano, mas é Maria, né? Maria que tem mais mérito é Maria. Né? Ela que tem o mérito é dela. Mas mesmo assim ela não faz parte do colégio apostólico. Nosso Senhor não quis. Então isso também eu escrevo. A gente reconhece toda a importância do papel da mulher na história da igreja, não só na história da igreja, mas na história da salvação. E aqui eu falo das mulheres do Antigo Testamento, do Novo Testamento, eu percorro elas, nomino elas aqui no livro. Mas Nosso Senhor, quando escolhe os 12, ele escolhe 12 homens. Tá? Isso pode mudar? Não pode mudar. Né? Isso também eu coloco aqui, né? Por quê? Porque foi uma escolha. A escolha de Nosso Senhor, que é uma escolha pessoal, quando Nosso Senhor escolhe, e quando a Igreja Católica também escolhe, a Igreja não é uma democracia, com todo o mérito de democracia, a Igreja não é uma democracia. Eu recordo bem, eu estudando na Católica de Fortaleza, eu era leigo nessa época, né? E eu fui falar com o Dom Luiz, 2 vezes eu conversei, Dom Luiz bem receptivo, né? Sempre atendia a gente, eu fazia teologia, mas era leigo. E eu recordo bem a gente conversando sobre essa história da autoridade da igreja, né? Que alguns professores contestavam, que para eles a igreja era uma democracia. Eu recordo bem que Dom Luiz deu um murro na mesa e disse: a igreja não é uma democracia. Então a igreja não é uma democracia. Quando Jesus escolhe livremente. Ele não fez uma votação para saber se era Pedro, Tiago e João. Ele disse: eu quero você, eu quero você, eu quero você, e pronto. Na igreja funciona assim. Tanto no sentido da igreja universal, o Papa, ele está... Agora, não quer dizer também que não é também uma ditadura, né? Como disse o Ortega aí, recentemente, não é também ditadura. O Papa está recolhendo todo o desejo, o anseio do povo. Mas quem vai decidir é ele. Quem vai decidir o caminho sinodal no próximo ano, em outubro, é o documento do Papa, quando ele assinar. É isso aí que vai decidir o que vai mudar ou não vai mudar. Né? Tá claro o que eu estou dizendo? Tá claro o que eu estou dizendo? Posso continuar? Né? Então, isso também, isso a nível universal, isso a nível da arquidiocese, o arcebispo Dom José, ele tem um conselho presbiteral, ele escuta os padres, né? escuta o conselho, mas a decisão é do arcebispo. Paróquia, Padre José, eu também sou padre, Santa Teresinha, nós temos o conselho pastoral, a gente escuta, o conselho nosso é aberto, não só para as lideranças, mas qualquer um pode participar. Mas a decisão final é do Papa. Né? Assim que a igreja funciona. Pelo menos até agora, assim que a igreja tem que funcionar. Então, tudo assim, isso aqui eu vou refletindo aqui, tá? Igreja primitiva, depois Jesus, os apóstolos, a igreja primitiva e Paulo, experiência pastoral e pessoal, eu coloco aqui minha experiência pessoal, pastoral, concluo falando essencialmente dessa autoridade de Pedro, né? Essa autoridade de Pedro, no meu ponto de vista, não deve mudar, né? Não pode mudar porque é de acordo com a Sagrada Escritura. Como eu falei, o magistério não pode mudar nada contra a Sagrada Escritura. Isso aí, mais uma vez, é um documento do Vaticano II, Dei Verbo. Eu cito aqui a Dei Verbo, cito aqui a Unitatis Redintegratio do Concílio Vaticano II sobre ecumenismo, também, que é um assunto muito atual, ecumenismo, eu estou citando aqui, né? E depois, no post-scriptum, eu falo da multiplicação dos pães. São 3 casos, né, que hoje estão sendo contestados ou interpretados de uma maneira diferente. Multiplicação dos pães e dos peixes, expulsão dos demônios e cura, o fato da ressurreição. Tem um número aqui que eu acho muito provocador, né? Eu coloco como interrogação: o fim da teologia, será que a teologia está morrendo hoje? Será que existe teologia hoje ainda?
Ou nós estamos reduzindo a teologia a uma antropologia cultural, a uma sociologia da religião? Porque o que eu ouço, às vezes, em alguns discursos, inclusive na Faculdade Católica, e o que estou dizendo aqui eu digo lá, né, digo para os diretores, Francileudo, para os professores e para os alunos, a gente escuta muito falar livros e livros escritos sobre Deus, mas Deus não aparece. Deus, às vezes, é só uma frase. Aí tem todo um discurso antropológico. Eu não sou contra o discurso antropológico, não. Mas é bom a gente perguntar se aquele discurso é antropológico ou é teológico. Eu acho que seria bom definir o que é que está fazendo e o que está falando. Né? Isso eu coloco aqui também. Né? Parece que estão reduzindo a teologia a uma sociologia da religião. Se chamar de sociologia da religião, eu acho interessante o discurso, mas não é teologia. Por quê? A palavra teologia, teos, logos. Teos, Deus, logos, discurso. É o discurso sobre Deus. Se Deus não é o centro do discurso, irmão, você não está fazendo teologia. Seu livro é outra coisa. Eu coloco aqui também isso, né? E falo dos últimos tempos, termino com a citação do Papa Francisco. Vamos pegar alguns desses pontos, né? Talvez não dê para ver tudo. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é isso. A escolha na igreja não é uma, só vou insistir, porque eu já falei, não é uma democracia, é uma escolha livre e pessoal, né? Nosso Senhor escolheu o que ele quis. Não foram os mais inteligentes. Ele poderia ter nascido 10 anos depois, se ele quisesse, e escolhido Paulo para o primeiro Papa. Se nós fôssemos escolher hoje Pedro e Paulo para ser Papa, eu acho que não teria nenhuma dúvida que só Paulo seria eleito. Pedro seria reprovado na teologia, porque não sabia, não tinha muita cultura, né? Paulo tinha cultura, Pedro não. E ele escolhe Pedro. Escolheu até Judas, que o traiu, porque tinha liberdade de não trair. Ele traiu. Que é um alerta para nós, né? Nós que somos eleitos, né? Escolhidos, não só os padres, os bispos, né? Vocês também, leigos, estão à frente das pastorais, né? Foram eleitos, não eleitos por Deus, mas escolhidos. A pessoa do Judas é um alerta para nós, né? A gente é escolhido, mas não quer dizer que não cai, não. Que não trai, não. É bom prestar bem atenção. Fazia parte do colégio apostólico e traiu. Pedro também traiu, né? Mas depois se arrependeu. Bem, uma coisa que é contestada pela teologia, que eu coloco aqui, apóstolo, a questão da expulsão dos demônios e a questão das curas. Eu entro aqui nesse assunto. No início da igreja primitiva, um fato da presença de Deus nessa igreja era a cura e a expulsão do demônio. Você pode ler nos evangelhos, nos atos e nas cartas. Era um fato comum e era ligado à autoridade. Jesus deu autoridade, Mateus 10, discurso da missão, ele deu autoridade aos apóstolos. A autoridade, no texto grego, é o que? Para expulsar o demônio, para curar. E eles também ensinavam. Essencialmente, o que Jesus fez no sinódio? Ensinou, curou, expulsou, ressuscitou gente, perdoou o pecado. Certamente a cura não tem mais importância do que o perdão dos pecados. Também hoje eu acho que tem, às vezes, em alguns setores da igreja, as pessoas às vezes dão mais importância à cura do que à confissão. A confissão salva, a cura não salva. Né? Às vezes, missa de cura aí é 1 milhão. Eu todo dia estou confessando na paróquia, vem 2, 3 pessoas por dia, quando vem. Eu estou lá, não vou deixar de estar. A confissão é mais importante que a cura. Também missa de cura, né? Quem cura é a palavra. Jesus cura sempre pela palavra. Uma coisa que define a cura nos evangelhos é a palavra. Ele às vezes toca na pessoa, não toca, às vezes ele cura à distância, mas uma coisa ele sempre faz, ele fala. Então, o que cura é a palavra. Então, se tu lê a palavra, se tu acredita na palavra, tu está curado já de muita coisa. E a confissão é mais importante do que a cura. Estou trazendo isso para hoje. Mas no início da igreja primitiva, o dado de poder da igreja
e que Jesus também fazia, era cura, expulsão do demônio, ele ensinava, perdoava os pecados. Mas essa cura e expulsão era um dado mesmo, que os apóstolos fizeram também. Aí, hoje tem teologias, estou falando, será que é o fim da teologia? Que diz que, não, expulsão não existe não, demônio não existe não, era tudo cura. Aí eu analiso também nesse pequeno livro, certamente merece uma outra. Estou pensando em fazer mais um só sobre esse assunto, cura e expulsão dos demônios, ou em Marcos ou em Sinódio. Pode ser em Marcos, que eu já dei até uma palestra sobre isso. Pois bem, se você disser que o demônio não existe e que era tudo cura, ou epilepsia, ou sei lá o quê, aí eu posso colocar algumas objeções a essa afirmação. Primeira objeção. O verbo grego, o Novo Testamento foi escrito em grego. O curso que eu fiz é grego, hebraico e aramaico. Eu passei 2 anos estudando grego, hebraico e aramaico para traduzir os textos. O texto grego para curar, o termo grego para curar, terapeu, por exemplo, é um, para expulsar demônio é outro. Aí eu pergunto para aqueles teólogos que dizem que é a mesma coisa. Por que é que o termo usado para curar no grego é um, para expulsar o demônio é outro? Se é a mesma coisa. Segundo, na cura, há sempre um ambiente de muita tranquilidade, né? Nosso Senhor vai e cura, o doente fica bom e volta à atividade. Na expulsão não é. Tem toda a atmosfera de violência, violência generalizada. O endemoniado grita, esperneia, cai no chão, espuma. Por que a diferença se é a mesma coisa? Terceira objeção. Em Marcos, tem um versículo que fala o seguinte. Isso no grego, estou analisando o grego. Jesus curava e expulsava os demônios. Esse "i" no grego é uma conjunção, kai. No grego é uma conjunção. Pois bem, e é uma conjunção aditiva. Se é uma conjunção aditiva, ele acrescenta algo. Jesus curava e expulsava o demônio. Dei aqui 3 motivos, tem vários outros, para que eu possa acreditar que a cura é um fenômeno diferente da expulsão dos demônios. Não é igual, pelo menos no texto grego. Ficou mais ou menos claro isso? Sim ou não? Se quiser ficar claro, pode falar. Então, se é diferente, não venha me dizer que é igual. Nem venha me dizer que não existe. Esse negócio de dizer que não existe, não, cura não existiu, tem outros que falam até isso, cura não existiu, demônio não existiu, não sei o que, estão esvaziando tudo. Tá bom, não tem como provar. Eu tenho um texto falando do fato. Se você disse que não existiu, é você que tem que provar que não existiu, não eu que estou lendo o texto grego sobre esse fato. Não tem como negar a existência de nada da Bíblia, não. Você tem como interpretar o que está lá, mas como negar, você não tem como negar, não. Então tem essa diferença gritante entre a cura e a expulsão. Em relação à escolha do Pedro, é outro assunto que eu toco aqui, né? Que é muito contestado. Hoje se fala em ordenação de mulheres, nada contra as mulheres, já falei. Se as mulheres saírem da igreja, acaba. Né? 80% a 90% são mulheres. Mas a mulher sacerdotisa, ela não existe na Bíblia. E você não pode, eu falei, o magistério não pode criar algo que não está na Bíblia. Não pode. Porque a igreja vive da tradição, do magistério e da Bíblia. E a Bíblia é o fundamento. Então, não existe sacerdotisa, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Não é um demérito, não, porque eu falei, Maria é muito mais importante que qualquer um de nós aqui. Muito mais importante de todos os papas da igreja é Maria. A pessoa mais importante depois de nosso Senhor Jesus Cristo é Maria. Mas ela também não foi escolhida para estar. Então, essa escolha de Pedro que eu coloco aqui. O texto é Mateus 16, 18. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O versículo é esse, 16, 18. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Preste bem atenção, de novo no grego, né? Porque eu, quando vou fazer isso, eu analiso o texto grego. Aqui é uma tradução, e a minha está bem velhinha, né? O que vocês têm como Bíblia são traduções. Traduções do texto em grego. A palavra igreja, nesse versículo, está no singular.
Acusativo feminino singular. A minha igreja. Primeira coisa, a igreja de Cristo. Se é minha igreja, a igreja é dele. Depois, é uma igreja, porque está no singular. Jesus não criou 2 igrejas, nem 3 igrejas. Só criou uma igreja. E depois o Vaticano II, ele corrobora com isso quando ele fala que a única igreja que tem a plenitude da revelação é a Igreja Católica. Então, se tiver algum protestante aqui que quiser me crucificar, não tem problema não. Né? Eu quero ser Marte. Né? Eu sou doido para ser Marte. Eu acho que o único jeito de eu chegar no céu é sendo Marte. Então pode matar. O grego fala em uma igreja. Nosso Senhor criou uma igreja. Uma. As outras são o quê? Comunidades. Não são igrejas. As outras cristãs são comunidades. E fique bem claro. Né? Então, e foi Pedro. Não porque é o mais inteligente, não era. Pelo contrário, o temperamento dele muito difícil. Negou 3 vezes, mas não só negou, ele não tinha fé, não acreditava, tentou andar nas águas lá, afundou. Pedro era muito sanguíneo de reagir no momento. Uma pessoa normal. Né? Foi essa pessoa normal, de um caráter mais ou menos assim, né? Que depois se converte e depois se torna realmente São Pedro. Um mártir na igreja. Mas não era santo, não era nada antes. Nem fé tinha. Foi aprender a ter fé depois. Eu acho, mas aí é a opinião minha, que ele ficou com muita raiva quando Nosso Senhor curou a sogra dele. Opinião minha. Brincadeira, tá? Sogras são muito importantes também. Pois bem, então tem Pedro, essa eleição de Pedro, e tem essa igreja que é uma. Então eu volto a insistir. Jesus criou uma igreja só. Essa divisão, portanto, não vem dele. E fique bem claro. Essa divisão que existe hoje, depois a Igreja Católica propriamente se dividiu na ortodoxa e na nossa, depois veio o protestantismo, e depois tem milhares. Né? Eu tenho um quarteirão lá, eu tenho 3 igrejas protestantes, e tenho a nossa matriz e mais 2 só, contra centenas de igrejas protestantes no Morro Santa Teresa. Jesus quis? Não quis. Ele só criou uma. Aí é a divisão B. Eu também tenho uma opinião minha, pessoal, né, que aquele que realmente reformou a Igreja Católica foi São Francisco, que nós celebramos. Ele reformou a Igreja. O Lutero dividiu a Igreja. Bom, depois também a gente pode conversar sobre isso, se quiser. Então, Pedro, essa unicidade da Igreja, Jesus só quis criar, não, ele só criou uma Igreja. Né, volto a dizer, está no singular. Então, essa pluralidade de igreja não é vontade de Nosso Senhor. Bem, outro assunto também aqui que eu insisto do Concílio Vaticano II, né, que eu já falei, eu sou um grande incentivador do concílio. O que eu acho que às vezes tem uma má interpretação do concílio. O concílio é fantástico, né? A Dei Verbo, por exemplo, que eu dou aula sobre a Dei Verbo faz 6 anos, né? Eu leio essa Dei Verbo todo ano eu leio 2, 3 vezes, né? Porque não dá para você pegar tudo numa vez só, né? É fantástico, vocês têm que ler esse documento sobre a Sagrada Escritura que está lá. E sobre o ecumenismo, que hoje se fala, o que é o ecumenismo, afinal de contas? E o que é o diálogo interreligioso? Né? Às vezes as pessoas confundem. Ecumenismo é só com a Igreja Católica e comunidades cristãs. Eu não posso falar em ecumenismo com o Islã. Eu não posso falar em ecumenismo com o judeu. Eu falo em ecumenismo com comunidades cristãs. Só. Né? Com o judeu e com o Islã é o diálogo interreligioso. A igreja mais fácil para a gente tentar se entender é a ortodoxa. Depois as comunidades protestantes. Depois o Islã e o judaísmo. Bom, a Unidade Serena de Graça, que eu já citei, fala que a única igreja que tem a plenitude da revelação é a Igreja Católica. E parece que a gente esqueceu isso.
Ecumenismo com comunidade cristã não é reduzir tudo ao mesmo nível, não. Sinto muito. Pelo menos do documento não é isso, não. A única igreja que tem a plenitude da revelação, eu também cito aqui, é a Igreja Católica Apostólica Romana. As outras comunidades, prefiro chamá-la de comunidades, elas têm sementes da revelação. Só isso. Então, para fazer ou falar de ecumenismo, pelo menos se me chamarem, eu parto daqui. Também não é na gente ser convertido nem converter ninguém, mas eu parto desse princípio. Um diálogo ecumênico, ele tem que fundamentar cada confissão de fé na sua fé. Eu não vou deixar a minha fé católica, nem vou deixar de falar a verdade, nem os documentos da Igreja Católica, porque eu estou na presença de uma comunidade cristã diferente. Eu tenho vários alunos protestantes, mas em sala de aula eu começo a aula rezando a Ave Maria. A minha fé é essa. Não estou querendo ofendê-los, mas a minha fé é essa. Se nota hoje, muitos católicos parece que até vergonha de dizer que é católico. Né? E num discurso assim, vai conversar com um protestante, parece que se sente, não, fale da sua fé. Né? A única igreja que tem a plenitude da revelação é a Igreja Católica Apostólica Romana. E Jesus só criou uma igreja. Está lá em 16, Mateus 16, 18. Só criou uma igreja. Essa pluralidade não foi criada por ele, não. Relacionado a esse ponto, tem outro ponto aqui importante, que é também sobre essas novas teologias, né, que surge aí, que aí eu também questiono se é teologia ou não é teologia. Porque tem autores que dizem que Jesus não quis fundar a igreja, quis fundar um movimento. Também eu contesto. Né? Quem tem movimento é skate, bicicleta, né? E outras coisas. Porque Mateus 16, 18 também, eu sempre vou no texto grego. Mateus 16, 18, Jesus fala claramente, pen ecclesia minha igreja, ecclesia, está no acusativo, ecclesia é a igreja. Se ele não quis fundar a igreja, por que ele falou igreja? Então, se ele não quis fundar, quem quis fundar foi Paulo, porque Paulo também fala de igreja. Então, como é que não tem igreja? Tem movimento. Tem autores que falam isso. E eu contesto também essa história. Certamente quis fundar e fundou a igreja. Fundou essa igreja única, que é a Igreja Católica. Falo no final, vou ler alguma coisa, né? Ainda a questão da expulsão dos demônios das curas. Na expulsão do demônio, a gente precisa analisar 7 passos na Bíblia. Anúncio do problema, manifestação do Espírito, o Espírito reconhece Jesus, a reação de Jesus no imperativo, Jesus dá uma ordem, a contra-reação violenta do Espírito, a reação do auditório e o retorno à normalidade. Pode faltar um ou outro, mas geralmente tem um esquema com 7 pontos, a expulsão do demônio. Preste bem atenção que o exorcismo ou a expulsão do demônio é ordem. Né? Para que haja um exorcismo, e hoje, não só hoje, mas todo padre é exorcista, mas nem todo padre pode fazer exorcismo, só aquele que tem autorização por escrito do ordinário. Hoje é assim. Mas tem alguns leigos que às vezes querem fazer e tal. Tem a diferença entre oração de libertação e exorcismo. O exorcismo que caracteriza essencialmente, eu fiz o curso de exorcismo em Roma, né, uma semana lá pela Regina Apostoloro, eu fiz esse curso, falei para Dom José, também se ele quisesse, eu estou aqui. Né? Então, o que diferencia essencialmente o exorcismo de uma oração de libertação? Na oração de libertação, você pede um santo, um anjo a Deus que liberte a pessoa. O exorcismo, você manda o demônio para sair. Se você mandar, você está fazendo, às vezes, um exorcista. E se você não é exorcista, não faça, não. Primeiro que o demônio existe mesmo. E não brinque, não, com ele. Basta uma vez que ele vai te perseguir para o resto da sua vida. E hoje tem uma confusão nesse sentido. Alguns grupos aí, leigos, na própria oração de libertação, às vezes manda o espírito sair. Aí não é mais oração de libertação. Você está fazendo exorcismo, você não tem autoridade para fazer isso.
E nem o padre que não tem por escrito a autorização do Fortaleza do arcebispo. Há uma confusão nesse sentido, é bom prestar bem atenção. Aqui eu boto o esquema desse exorcismo. Então, o exorcismo, para que realmente aconteça, é uma ordem. Jesus manda ele sair. Geralmente ele não conversa com o Satanás, ele manda. Satanás, tem vários nomes dele, espírito impuro, diabo é a palavra grega, diabo, demônio é a palavra grega, tudo isso é do grego, que o português pegou. Mas é ordem, é uma ordem, claramente é uma ordem. Não dê essa ordem ao demônio, porque você vai ser perseguido mesmo. Tá. Nas curas é um pouco diferente. Nas curas a gente se analisa 5 passos. Quais são esses passos? O anúncio da enfermidade. A enfermidade é mencionada a Jesus, falam para ele. Jesus cura pela palavra. Aqui é fixo, né? Sempre pela palavra. A cura sempre vem pela palavra. Aí tem os sacramentos da igreja também pela palavra. A enfermidade é retirada e o enfermo age normalmente. Já falei, vou só agora ver os verbos. Os verbos para curar: terapeu, catarizo, apecatestate, isti, sote, efatá. Quando abre-te, a gente usa no batismo, né? Efatá, aqui já era aramaico. E os verbos para expulsar: equibalo, exerromai. Bem diferente. São 2 realidades bem diferentes. Tá? Também aqui eu falo sobre o fato da ressurreição. Tem também alguns teólogos que contestam o fato da ressurreição. Se a ressurreição não existe, qual é o sentido da nossa fé? A gente crê em quê? Em que é que a gente crê? 1 Coríntios 15 é o quê? Os anúncios da ressurreição são o quê? Só história? Mas isso também é contestado em alguns círculos teológicos. E sobre o fim da teologia, eu escrevo assim: se pensarmos teologia como theos logos, como discurso sobre Deus ou acerca de Deus, esse discurso está desaparecendo, né? Dando origem a um neologismo liberal e cultural, a um ecumenismo sincrético pós-cristão, né? Tem pessoas promovendo um discurso ecumênico sincrético. A Igreja Católica não pode se tornar, não pode ser uma seita sincrética, né? Se misturar completamente com outras religiões e aceitar outras religiões, se converter a outras religiões. Sincretismo, por exemplo, é a macumba, né? Mas hoje parece que estão querendo colocar todas as religiões no nível só e dali tirar. É uma coisa em comum para todos. Esse sincretismo vai levar aqui. A única igreja que perdoa pecado é a Igreja Católica. A única igreja que tem sacramento é a Igreja Católica. Nós vamos renunciar ao sacramento? Vamos renunciar ao perdão dos pecados? À unção dos enfermos? Onde é que vamos chegar com esse ecumenismo? Certamente, eu não estou dizendo que todo mundo faz isso, eu estou dizendo que tem uma tendência que parece que está querendo chegar aí, né? Com a capa ou superfície de discurso teológico. Parece que o discurso teológico se tornou uma superfície, uma capa, né? E aí eu coloco também aquelas palavras de Nosso Senhor: o Filho do Homem, quando voltar, encontrará a fé sobre a terra? Hoje estamos passando a grande crise de fé, em todos os sentidos, né? A grande crise. O mundo está em crise há muito tempo, né? A igreja está em crise porque o mundo está em crise. E a crise na igreja, essencialmente, é a crise de fé, né? Uma crise de fé. Será que acreditamos mesmo nos dados da revelação? Aqueles dados mais simples, né? Um discurso muito, né? A pessoa simples, ela sabe quais são os dados da fé, que ela aprendeu no catecismo. Será que Jesus vai encontrar fé sobre a terra? Estamos substituindo, também escrevo, a fé cristã bíblica e monoteísta por um acervo monolático de crenças, politeísmos, idolatrias, panteísmos ideológicos subespirituais.
sob o pretexto de um falso ecumenismo. A impressão que eu tenho é que hoje, em alguns círculos católicos, esses círculos não são mais monoteístas, são monolátricos. Você sabe a diferença entre monoteísmo e monolatria? No antigo Israel, eles começaram a perceber isso. O monoteísmo, que é a nossa fé católica, é monoteísta, só existe um Deus. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errada. Veia, Havitá, Adonai Eloheha. Escuta Israel, Senhor nosso Deus é um só. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errada. Então, para nós católicos só existe um Deus. Isso é monoteísmo católico. E a monolatria, a impressão que eu tenho é que hoje muitos não são mais monoteístas, são monolátricos. A monolatria é o seguinte, preste atenção que a diferença é pouca. Eu creio em Deus, eu creio no Deus verdadeiro, mas aceito a existência de outros deuses. Irmão, se você faz isso, você não é mais monoteísta nem católico. A sua fé é monolátrica. Foi isso que Elias combateu. O meu mestrado, doutorado, pós-doutorado é sobre Elias. Fiquei 12 anos estudando Elias, o profeta Elias. Ele combateu a monolatria em Israel. Israel adorava a Deus e aceitava a existência do Baal, o Baal. Aí Elias disse, não, você não pode botar uma perna para Deus e uma perna para Baal e ficar xingando, não. Escolhe, o que é que tu quer? Aí faz aquele sacrifício, né? Pois bem, irmãos, a impressão que eu tenho é que hoje em vários ambientes católicos, esses ambientes não são mais monoteístas. Esses ambientes são monolátricos. A nossa fé está deixando de ser monoteísta. E às vezes eles são politeístas. E às vezes são idólatras. Quando eu escuto uma autoridade da igreja dizer, da igreja da Amazônia, de falar que nunca batizou ninguém, nenhum índio, por respeito à cultura, eu pergunto a ele não está assistindo, mas se assistir, a cultura é fonte de revelação na igreja católica? Não. Então, deixou de batizar por respeito à cultura e aquela ordem de Nosso Senhor em Mateus 28, ide por todo mundo, evangelizai e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não batizo, eu não obedeço uma ordem que está no Evangelho por respeito à cultura. Que cultura é essa? A cultura é dado de revelação agora? Fica a pergunta aqui, né? Fica a pergunta. Eu coloquei como pergunta, interrogação. Estamos substituindo o pneumatikos, o homem pneumático, ou espírito, ou movido pelo espírito, pneuma é espírito, pelo psíquicos, o homem psíquico, ou físico. A nossa fé hoje é mais psíquica, física, natural, e não é mais espiritual. E eu chego a dizer, é o fim do monoteísmo e da teologia. Mas ainda há tempo. Escutemos o primeiro dos mandamentos. Povo Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Bom, eu não quero tornar a coisa pesada, não, que é mais uma apresentação. Quanto tempo foi aí? Meia hora já? 50 já? Eu pensava que foi meia hora. É porque eu fui monstrapista, então lá eu não falava nada e hoje faz muito tempo que eu falo muito. Tá bom, então vamos abrir para perguntas, né? Tá certo? Pronto, façam perguntas. Vai, Paulo. Padre Fernando, eu percebo, nós nos conhecemos lá no Padre Caetano Tilesse, né? Que é um grande biblista, aprendi muito a ler a palavra de Deus com ele. Mas antes, o que de fato me tocou profundamente e me fez me transformar, me converter, foi o anúncio do amor de Deus e a salvação, a evangelização querigmática. Porque durante muito tempo antes,
assim, digamos, da renovação carismática, eu percebia, eu acho todos os movimentos importantes, participei de muitos deles, mas eu percebia que a igreja, ela batizava, ela crismava, ela catequizava, fazia a evangelização catequética, mas era, digamos assim, um mero ensino doutrinário sem aquela descoberta do amor de Deus. E me parece, pelo menos foi lá na renovação que eu descobri, uma evangelização mais querigmática, que era como era na igreja primitiva. Porque na igreja primitiva, primeiro se anunciava o amor de Deus e a salvação, e depois aí se dava, através da didaqué, né, a evangelização catequética. E isso eu acho que deve ser a pedagogia realmente da igreja. Primeiro anunciar o amor de Deus, a salvação. E aí sim, depois partir para o ensino doutrinário, porque a pessoa quando descobre o amor de Deus, ela mesma tem sede do conhecimento doutrinário. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Tudo bem, Paulo. Eu também conheci a renovação lá no Padre Caetano, em 80, no início da década de 80. E eu escrevi aqui também, Paulo. Não falei porque eu foquei mais no Pedro, mas eu falei do Paulo. Eu falei desses dons carismáticos, está tudo aqui. Esses dons eram, também coloco aqui, e por que não reviver esses dons aqui, né? O dom da língua, o dom da profecia, os dons e ministérios, né? Esses dons eram presentes na igreja primitiva. Não se pode anular esses dons na igreja católica. Até porque eu faço uma crítica a uma frase que foi feita na Semana Teológica do ano passado. A pessoa diz, vamos mudar tudo, vamos voltar à igreja primitiva. Na verdade, o fio condutor desse livro também é esse. Aí eu disse, você quer mudar tudo? Pois então vamos voltar ao que a igreja primitiva fazia. Que era o quê? Exatamente esses dons. A igreja primitiva, ela era uma igreja carismática. Isso não se pode anular, não. Ela era carismática. Ao longo da história, esse carisma ele foi ficando mais localizado em pessoas. Porque o dom da cura, o dom disso, da bilocação, sei lá o quê, tudo os santos tiveram. Isso não desapareceu, não. Entendeu? Mas que no início da igreja era uma coisa efervescente e você não pode tirar, está todo no Novo Testamento e nos Atos, né? A igreja primitiva era uma igreja carismática. Eu cito aqui todos esses dons, né? Tá? Certamente o dom maior é a caridade, né? O próprio Paulo vai dizer, né? O maior dom é a caridade, mas não anula os dons do Espírito. A igreja, ela vivia desse poder do Espírito, como Paulo falou, uma experiência, né? A verdade que a gente descobriu foi uma experiência, né? Nós tínhamos a catequese, eu fiz catequese, primeira comunhão, tudo, né? Fui fazer crisma depois que eu conheci a renovação carismática, a renovação deu a experiência de Deus. Isso é importante. Certamente na minha vida, depois eu fui ser monge trapista, que é outra espiritualidade, né? O silêncio, e ali eu li a Bíblia toda, várias vezes, eu sou apaixonado pela palavra de Deus, certo? Mas não se pode negar que a igreja primitiva, Atos e as cartas, principalmente Paulo, é uma igreja carismática. Não se pode negar, não. É um dado teológico do Novo Testamento. Eu me chamo Tereza. Eu queria saber, padre, os padres que celebram Shalom e outras comunidades, qual é a diferença com relação, porque o senhor falou que só existe uma igreja, que é a apostólica romana, as outras são... Então, os padres que celebram nessas igrejas, e outra coisa, padre, eu já fui ao Shalom, e a gente acha que a participação é maior. A gente é tão tocada que a gente acha que a Igreja Católica
não nos tocam tanto. Dependendo do padre que está na igreja que a gente vai, é que faz com que a gente mude. Hoje eu estou na igreja que me mudou, pelos padres que estão na igreja agora. Mas em muitas igrejas católicas eu não me senti com tanto fervor, como no Shalom, como nas outras comunidades. Eu acho que a igreja católica... desculpa, eu não entendo como é que a gente sente no coração uma diferença tão grande no coração da gente. Eu queria que o senhor pudesse explicar a mim. Tá certo. Quando eu falei que a igreja é uma só, eu estava falando, o Shalom é católico como a igreja. O Shalom não é outra igreja, é a igreja católica. Agora, a igreja católica, realmente, eu conheci o Shalom no início. Eu morava perto de lá, 82, na Maria Tomásia, né? Conheci todos eles no início, depois a Emi também, que entrou. Todos eles conheci a Kelly Patrícia. O começo era bem efervescente, né, Paulo? Primeiro o Padre Caetano. Começou no Padre Caetano. Todos eles fizeram o seminário do Padre Caetano. Eu também, eu morei no Padre Caetano. Foi ali que começou esse movimento em Fortaleza, certo? Então, o Shalom é católico como qualquer outro padre católico. Os padres lá são católicos iguais. Agora, lá tem uma maneira deles de expressar essa experiência de Deus, que é diferente da experiência de Deus da Kelly Patrícia, do teu movimento Face de Cristo. São maneiras diferentes de expressar. Como também, mas o padre diocesano também tem a sua espiritualidade. Eu sou diocesano e gosto muito de ser diocesano. Espero morrer diocesano, né? Eu iniciei uma comunidade, né? Se chama Confraria. A gente age nas favelas e ação social, né? O arcebispo pediu que eu entregasse o estatuto para ser reconhecido, né? Mas eu quero morrer diocesano, apesar de ainda ter mais essa obra aí, entendeu? Então são maneiras de se manifestar. A senhora se encontrou lá, ótimo. Mas não tira as outras maneiras de manifestação, não, né? Para mim não. O Bento XVI, ele fala, né, que a célula da igreja são as paróquias. Os movimentos são muito importantes, mas as células da igreja são as paróquias. Entendeu? Eu tenho... A minha vocação é diocesana, né? Eu gosto muito de ser diocesano, né? Mas a senhora se encontrou, ótimo. Sim. Ah, daqui, né? Ótimo. Pronto. Sim, ótimo. Foi bem. Depois que eu estou dizendo, as células da igreja são as paróquias. Bento XVI. Pois é, porque veja o Curadás, né? Um homem de uma paróquia de 400 pessoas, um homem comum, né? A vida dele era só a confissão, 20 horas por dia confessava e celebrava a missa, né? E Deus agindo ali, é patrão de todos os padres. Então, o pároco é muito importante. Outra pergunta? Padre, também o nosso café filosófico está sendo transmitido para o nosso canal no YouTube, e a gente já queria também abrir aqui para quem quiser fazer a pergunta. E tem uma pergunta aqui da Maria de Fátima César, que diz: na oração de São Bento, retira-te Satanás, é uma ordem? Não quis dizer não, mas ela falou. É uma ordem. Essa oração é um exorcismo. Essa oração, assim, tecnicamente é um exorcismo. Mas é porque acho que o teu da pergunta é porque o senhor falou que somente os sacerdotes podem exorcizar, né? E proferir um diálogo em primeira pessoa, né? Nós leigos não somos autorizados a isso. E na oração o leigo também reza, né? Eu continuo falando, a autorização é só para o sacerdote, só pode dar ordem, só o sacerdote com autorização do bispo. Essa oração é exorcista. Então fica a questão está colocada. Essa oração de São Bento, na hora que eu falei, eu não quis colocar até para não criar, mas já que ela criou, essa oração é um exorcismo. Entendeu? Então, a rigor, né? Mas aqui me veio agora uma luz, eu vou passar para ela.
Tem um exorcismo do Leão 13, um pequeno exorcismo, né? Que eu até gravei e coloquei no YouTube, fazer propaganda. Você pode fazer esse exorcismo privadamente. Nesse ponto aí, não sei se é essa a pergunta dela. Você pode rezar privadamente? Pode. Você não pode ordenar o Satanás que saia. Tipo assim, você vai fazer essa oração numa pessoa, especificamente, retira-te, aí é exorcismo. Mas que você pode rezá-la privadamente, não só ela, você pode rezar privadamente também o exorcismo do Leão 13, que eu fiz e coloquei na internet. Você pode procurar na exorcismo do Papa Leão 13, qualquer cristão pode fazê-lo privadamente. Não pode mandar o Satanás sair de outra pessoa. Ficou mais claro aí? Só para esclarecer melhor, o senhor esclareceu muito bem. O senhor disse que só o padre tem poderes para fazer o exorcismo. Tudo bem, entendi aí. Mas aquela que a gente faz, aquele pequeno exorcismo, segurando a cruz, o auto-exorcismo, eu queria tirar. Pode ser feito só isso aí. É mais ou menos, está ligado com essa que ela fez agora. Pode ser feita privadamente. A senhora não pode... Pode ser feita pessoalmente, em privado. Não pode a senhora fazer ela tentando tirar o Satanás de outra pessoa. Muito obrigado. Ficou claro aí, pessoal, não essa história? Privadamente você pode fazer até o exorcismo do Leão 13, que é bem mais complexo. Eu sou Alessandra, faço parte da Pastoral da Educação. Nós já estamos chegando no finalzinho da nossa live. E já agradecendo ao padre Fernando Reis pela sua disponibilidade em dividir seus conhecimentos com todos nós. Agradecer a todos os participantes presentes e os participantes da forma virtual. Informo que, após a oração final, teremos uma sessão de autógrafos com os participantes que adquirirem o livro O Caminho Sinodal e o Retorno à Igreja Primitiva, autor o padre Fernando Reis. Então, nós vamos fazer a nossa... Padre, queremos agradecer. Se o senhor tiver alguma consideração final para fazer, isso pode fazer. Tá bom, fiquei muito feliz de vir aqui. Aí, como as últimas perguntas ficou assim em torno do exorcismo, aí fica aqui. Se quiserem eu tenho uma formação sobre o exorcismo do Evangelho de Marcos, e aí abriria depois para... Então, muito obrigado. Então, nós vamos para nossa oração final. Senhor, nós te damos graça por este encontro, no qual compartilhamos nossas alegrias e esperanças, ilusões e desilusões, projetos e dificuldades. Nós te damos graças também por tua bondade e tua presença entre nós. Faz que cresça entre nós o espírito fraterno, tenhamos um só coração e uma só alma, e sejamos uma comunidade evangelizadora. Uma boa noite a todos.